O artista autista. Desenhe isso, eu disse a José, dando a ele meu relógio de bolso. Ele tinha mais ou menos 23 anos. Era considerado irremediavelmente retardado e pouco antes havia sofrido um dos violentos ataques que o acometiam. Era magro, de aparência muito frágil. Sua perturbação, sua inquietação cessaram de pronto. Ele pegou o relógio com cuidado, como se fosse um talismã ou uma joia. Colocou-o diante de si e o fitou concentrado e imóvel. Ele é retardado, interrompeu a servente. Nem perca tempo. Desenhou então 2 relógios, quase iguais ao original. E o que ele desenhou perguntando, ele não sabe o que é. Não sabe ver as horas. Nem falar ele sabe. Dizem que é autista, mas é só um retardado. José empalideceu, talvez mais devido ao tom do que às palavras da servente. Ele já havia informado que José não usava palavras. Vá em frente, falei. Sei que você é capaz de fazer isso. José desenhou com a mais absoluta calma, concentrando-se totalmente no pequeno relógio à sua frente, excluindo tudo o mais. Agora, pela primeira vez, ele se mostrava ousado, sem hesitação, sereno, sem perturbação. Desenhou rápido, mas detalhadamente, com um traço nítido, sem correções. Quase sempre peço aos pacientes, quando lhes é possível, que escrevam e desenhem em partes como um indicador improvisado de diversas capacidades, mas também como uma expressão de caráter ou estilo. José desenhara o relógio com notável fidelidade, incluindo cada característica, ou pelo menos cada característica essencial. Deixou de incluir Westlock, Short Resistant, Made in USA. Não só a hora, embora essa fosse registrada fielmente, 11h31, mas também cada segundo e o mostrador interno dos segundos. E não menos importante, a coroa saliente e a presilha trapezoide do relógio, usada para prendê-lo à corrente. A presilha fora marcantemente ampliada, embora tudo mais permanecesse nas devidas proporções. E os números observados bem eram de tamanho, formas e estilos diferentes. Alguns grossos, outros finos, uns alinhados, outros inseridos, ora simples, ora rebuscados, até mesmo um tanto góticos. E o ponteiro interno dos segundos, no original bem discreto, ganhara uma evidente proeminência, como os pequenos mostradores internos de relógios estelares ou astrolábios. A compreensão geral do objeto, a impressão, fora expressa de maneira surpreendente, mais surpreendente ainda se, como dissera a servente, José não soubesse mesmo ver as horas. E em outros aspectos havia uma singular mistura de precisão estrita, até mesmo obsessiva, com elaborações e variações curiosas, a meu ver, cômicas. Fiquei intrigado com isso. Não parava de pensar um assunto no caminho de volta para casa. Um retardado? Autismo? Não. Alguma coisa está acontecendo ali. Não fui chamado novamente para ver o José. O primeiro chamado, num domingo à noite, fora para uma emergência. Ele havia tendo ataques ao longo de todo o fim de semana, e à tarde, por telefone, eu presenciara e prescrevia alterações em seu anticonvulsionismo. Agora que os ataques estavam controlados, não me solicitavam mais orientações neurológicas, mas eu continuava perturbado pelos problemas originados pelo relógio.
com uma sensação de mistério não solucionado, me perseguindo. Eu precisava revê-lo. Assim marquei uma nova visita e providenciei para que me mandassem toda a sua ficha. Na vez anterior, tinha me dado apenas uma papeleta de consulta pouco informativa. José entrou indiferente no consultório. Não tinha ideia da razão por que fora chamado, e talvez não se importasse, mas seu rosto iluminou-se com um sorriso quando ele me viu. O semblante apático, indiferente, a máscara que eu me lembrava foi tirada. Houve um sorriso repentino, tímido, como uma olhadela por uma porta. Andei pensando em você, José, falei. Ele podia não atender minhas palavras, mas compreendia meu tom. Quero ver mais desenhos. E dei a ele a minha caneta. O que eu deveria pedir para ele desenhar dessa vez? Eu tinha ali, como sempre, uma cópia de Arizona Highway, uma revista ricamente ilustrada que eu especialmente apreciava e que sempre trazia comigo com objetivos neurológicos para testar meus pacientes. A capa mostrava uma cena idílica de pessoas passeando de carona em um lago ao pôr do sol, com montanhas ao fundo. José começou com o primeiro plano, uma massa base negra em silhueta contra a água. Esboçou-a com extrema precisão e começou a encher o desenho, mas isso claramente era trabalhado para um paintbrush, não para uma caneta. Deixei isso de lado, falei e apontei. Prossiga com a canoa. Rápido, sem hesitar, José esboçou as figuras em silhuetas na canoa. Olhou para elas, depois desviou o olhar, tendo fixado suas formas na mente, e então pintou-as depressa, com o lado da caneta. Mais uma vez, e de modo mais impressionante, pois se tratava de toda uma cena, espantei-me com a rapidez e a precisão minuciosa da reprodução. Mas ainda porque José fitara a canoa e depois não a olhara mais, tendo assimilado a figura. Isso contestava veementemente a ideia de que seu desenho era uma mera cópia. Ele não passa de uma xerox, a servente afirmara antes, e sugeria que José o aprendera como uma imagem exibindo uma notável habilidade, não só para copiar, mas para perceber, pois toda a imagem possui uma qualidade dramática ausente no original. As minúsculas figuras ampliadas eram mais intensas, mais vivas, davam a sensação de envolvimento e propósito, não evidenciados pelo original. Todas as marcas registradas de que Richard Vollen denominava incoencidade, subjetividade, intencionalidade, dramatização estavam presentes. Assim, muito mais do que mera capacidade de reproduzir fielmente, por mais que essa fosse notável, ele parecia possuir evidentes capacidades de imaginação e criatividade. Não era uma canoa, mas sua canoa, que emergia no desenho. Procurei outra página da revista, até um artigo sobre pescas de trutas, com uma aquarela em tons de pastel de um rio de trutas, com um fundo de rochas e árvores, e em primeiro plano uma truta, a Rainbow Trout American. Prestes a dar um salto. Desenhe isso, falei, apontando o peixe. Ele fitou a truta. Absorto. Pareceu sorrir para si mesmo e depois desviou o olhar. Então, com um evidente prazer, o sorriso cada vez mais largo, ele desenhou seu próprio peixe. Sem sequer, também, sorri enquanto ele desenhava. Pois agora, sentindo-se à vontade comigo, ele estava se soltando. E o que estava emergindo, dissimuladamente, não era só um peixe, mas um peixe com uma espécie de caráter. O original parecia de caráter. Carecia de caráter. Parecia sem vida, bidimensional, até mesmo
empalhado. O peixe de José, em contraste, inclinado e equilibrado, era ricamente tridimensional, muito mais parecido como um peixe de verdade do que o original. Não era apenas verossimilhança e imaginação que tinha sido acrescentada, mas algo mais, algo ricamente expressivo, embora não por completo. Da natureza dos peixes, uma boca enorme, cavernosa, lembrando a da baleia, um focinho meio crocodiliano, um olho distintamente humano. Ninguém negaria. E o peixe tinha uma aparência geral, positivamente marota. Era um peixe muito engraçado. Não admira que José tivesse sorrido, uma espécie de pessoa-peixe, uma espécie de história infantil como o sapo lacaio de Alice. Agora eu tinha algo para prosseguir. O desenho de relógio me espantara, despertara meu interesse, mas não permitia em si mesmo reflexões ou conclusões de qualquer tipo. A canoa mostrara que José possuía uma impressionante memória visual e mais, o peixe revelara uma imaginação ativa e distinta, um senso de humor e um quê de arte de conto de fadas. Certamente não uma grande arte, era primitiva, talvez infantil, mas sem dúvida uma espécie de arte. E imaginação, senso de humor, arte e precisamente o que não se espera em idiotas ou sábios idiotas, nem nos autistas. Essa, pelo menos, é a minha opinião predominante. Minha amiga e colega Isabelle Rapin, na verdade, tinha examinado José anos antes, quando o haviam levado com ataques intratáveis à clínica de neurologia infantil. E ela, com sua grande experiência, não duvidou que ele fosse autista. Ela escrevera a respeito do autismo em geral. Algumas crianças autistas são excepcionalmente hábeis para decodificar a linguagem escrita, tornando-se hiperléxicas ou obcecadas por números. As habilidades extraordinárias de crianças autistas para montar quebra-cabeças, demonstrar brinquedos mecânicos ou decodificar textos escritos podem refletir as consequências de a atenção e o aprendizado serem incomumente fundamentados em tarefas visuais, espaciais, não verbais, a ponto de excluir-se exigência de aprendizado, de habilidades verbais e talvez devido à exclusão. Observações mais ou menos semelhantes, especificadamente concernentes ao desenho, foram mencionadas por Lorna Seff em seu espantoso livro Nádia, de 1977. Todos os sábios idiotas ou habilidades e desempenhos autistas, concluíra a doutora Self, com base na literatura sobre o tema. Aparentemente, fundamentava-se apenas em cálculos e memória, nunca em algo imaginativo ou pessoal. E se aquelas crianças eram capazes de desenhar, supostamente uma ocorrência raríssima, também seus desenhos eram meramente mecânicos, ilhas isoladas de proficiência e habilidades isoladas. São os termos usados na literatura. Nenhum espaço é deixado para uma personalidade individual e muito menos criativa. Então, o que era José? Tive de me perguntar. Que espécie de ser? O que se passa dentro dele? Como ele chegara ao estado em que estava? Em que estado era esse? E o que poderia ser feito? As informações disponíveis ao mesmo tempo me ajudaram a desnortear a massa de dados que foram reunidas desde o primeiro surto de sua estranha doença e de seu estado. Eu tinha à minha disposição uma extensa ficha médica, contendo as primeiras descrições de sua doença original. Uma febre altíssima aos 8 anos de idade,
associada ao início de ataques incessantes e subsequentes, contínuos, além de rápido aparecimento de problemas originados por dano cerebral autista. Desde o início, houve dúvidas quanto ao que exatamente estava acontecendo. Seu líquido espinhal mostrara-se anormal durante o estágio agudo da doença. O consenso era que ele provavelmente sofrera alguma espécie de encefalite. Seus ataques foram muito diferentes: pequeno mal, grande mal, acinéticos, psicomotores, sendo esses últimos de um tipo excepcionalmente complexo. Ataques psicomotores também podem associar-se a súbitos arrebatamentos e violência, e a ocorrência de estados de comportamento singular, até mesmo entre ataques, a chamada personalidade psicomotora. Eles surgem invariavelmente associados a distúrbio ou dano dos lobos temporais e graves distúrbios do lobo temporal, tanto do lado esquerdo como do direito. Foram comprovados em José por meio de inúmeros encefalogramas. Os lobos temporais também são associados a capacidades auditivas, em especial a percepção e produção da fala. A doutora Rapin não só considerara José autista, mas aventara a possibilidade de um distúrbio do lobo temporal ter provocado uma agnosia audioverbal, uma incapacidade para reconhecer sons da fala, que interferiria em sua capacidade de usar ou compreender a palavra falada, pois o que era espantoso, independentemente do modo como fosse interpretado, e foram apresentadas explicações psiquiátricas e neurológicas, era a perda ou regressão da fala, de modo que José, previamente normal, ou pelo menos assim o afirmavam seus pais, tornou-se mudo e deixou de falar com as pessoas quando adoeceu. Uma capacidade aparentemente poupada, talvez, acentuada de maneira compensatória. A paixão em comum pelo desenho, a habilidade para desenhar, que se evidenciara desde a tenra infância, e parecia ser, em certa medida, hereditária ou familiar, pois seu pai sempre gostara de fazer esboços, e seu irmão, muito mais velho, era um artista de sucesso. Com o indício da doença, os ataques aparentemente intratáveis, ele podia ter de 20 a 30 graves convulsões por dia e incontroláveis pequenos ataques, quedas, brancos, estados oníricos, com a perda da fala e a regressão intelectual e emocional geral. José viu-se em um estado estranho e trágico. Seus estudos foram interrompidos, embora lhe arranjassem um professor particular por algum tempo, e ele foi devolvido permanentemente à família como uma criança epilética, em tempo integral, autista, talvez afásico e retardado. Ele foi considerado ineducável, intratável e absolutamente sem esperança. Aos 9 anos, abandonou a escola, a sociedade, quase tudo, o que para uma criança normal seria a realidade. Durante 15 anos, ele quase não saiu de casa, ostensivamente em razões dos ataques incontroláveis, com a mãe alegando que não ousara levá-lo para fora, pois ele poderia ter 20 ou 30 ataques na rua todos os dias. Tentaram-se todos os tipos de anticonvulsivos, mas sua epilepsia parecia intratável. Pelo menos, essa foi a opinião declarada em sua ficha. Havia irmãos e irmãs mais velhos, mas José era bem mais novo do que eles. O filho temporão de uma mulher beirando os 50 anos. Dispomos de pouquíssimas informações a respeito desses anos intermediários de José.
José definitivamente desapareceu do mundo. Ficou perdido para o acompanhamento não apenas médico, mas geral, e poderia ter se perdido para sempre, confinado em convulsões em seu quarto no porão, se não houvesse explodido em violência recentemente e sido levado ao hospital pela primeira vez. Ele não estivera inteiramente destituído de vida interior no porão. Mostrava paixão por revistas ilustradas, em especial de história natural do tipo National Geographic, e quando podia, nos intervalos dos ataques e imprecações, encontrava toco de lápis e desenhava o que via. Esses desenhos eram talvez o único elo com o mundo exterior, e especialmente com o mundo de animais e plantas, da natureza que ele tanto amara quando criança, principalmente ao sair para desenhar com o pai. Isso, e apenas isso, lhe foi permitido manter sua única ligação restante com a realidade. Esse foi, portanto, o relato que recebi, ou melhor, que montei com base na ficha ou fichas de José, documentos tão notáveis pelo que lhes falava, quanto pelo que continha. Uma omissão documentada, um hiato de 15 anos de uma assistente social que visitara a casa e interessara-se por ele, mas nada pudera fazer. E também de seus pais, agora idosos e doentes, mas nada disso teria vindo à luz não fosse por um súbito acesso de violência, sem precedentes e assustador. Um ataque nos quais ele despedaçou objetos e o que levou pela primeira vez a um hospital psiquiátrico. Não estava claro o que provocara essa fúria. Se fora uma irrupção de violência epilética, como se pode observar em raras ocasiões, em ataques muito graves do lobo temporal, ou se fora, nos termos simplistas de seu registro de internação, meramente uma psicose, ou ainda se representava algum derradeiro, desesperado pedido de ajuda de uma alma torturada, que estava muda e não tinha uma maneira direta de expressar o sofrimento e suas necessidades. O que estava claro era que ir para o hospital e ter seus ataques controlados por drogas novas e poderosas pela primeira vez deu a José algum espaço de liberdade, uma libertação, tanto fisiológica como psicológica, de um tipo que ele não tinha desde os 8 anos de idade. Os hospitais psiquiátricos, com frequência, considerados instituições totais, na acepção de Irving Goffman, contribuindo principalmente para a degradação dos pacientes. E isso ocorre, sem dúvida, em uma larga escala, mas ele pode ser um asilo, no melhor sentido do termo, um sentido totalmente não aceito por Goffman, lugares que oferecem um refúgio para os indivíduos atormentados, perturbados, proporcionando exatamente aquela combinação de ordem e liberdade que eles tanto necessitam. José sofrera com confusão e caos, em parte causados pela epilepsia orgânica, em partes pela desorganização de sua vida, e como confinamento e cativeiro, tanto epilético como existencial, o hospital foi bom para ele. Talvez lhe tenha salvo a vida naquela altura. E não há dúvida de que o próprio José percebeu isso perfeitamente. Subitamente, também depois do constrangimento moral, da febril intimidade de sua casa, ele agora descobriu outras pessoas. Encontrava um mundo, ao mesmo tempo profissional e solícito, sem moralismo, sem censura, imparcial, mas ao mesmo tempo com uma preocupação verdadeira por ele e por seus problemas. Por isso, nesse momento,
Ele estava no hospital haviam 4 semanas. Ele começou a ter esperança e a tornar-se mais animado, a recorrer a outras pessoas como nunca fizera antes, pelo menos não desde o início do autismo, quando ele tinha 8 anos. Mas ter esperança, recorrer a outras pessoas, interagir era proibido e, sem dúvida, assustadoramente complexo e perigoso também. José vivera por 15 anos em um mundo vigiado, fechado, no que Bruno Bettenheim, em seu livro sobre autismo, denominou fortaleza vazia. Mas aquele mundo não era, nunca fora, para ele inteiramente vazio. Sempre existira seu amor pela natureza, pelos animais e plantas. Essa parte de José, essa porta, sempre permanecera aberta. Mas então surgiu a tentação e a pressão para interagir. Pressão que muitas vezes foi demasiada, muito precoce. E precisamente nessa ocasião, José teve uma recaída. Voltou como que em busca de conforto e segurança ao isolamento, aos primitivos movimentos de balanço que ele apresentara de início. Na terceira vez que vi José, não mandei chamá-lo ao consultório, mas subi sem avisar à enfermaria dos recém-internados. Ele estava sentado, balançando-se, na pavorosa sala de estar dos pacientes, rosto e olhos fechados, a imagem da regressão. Tive um arrepio de horror ao vê-lo daquele jeito, pois tinha acalentado a ideia de uma firme recuperação. Precisei ver José naquele estado de regressão, como voltaria a ver muitas e muitas vezes, para perceber que não havia para ele um simples despertar, mas um caminho marcado pelo senso de perigo, de duplo risco aterrador e ao mesmo tempo excitante, porque ele acabara por amar as grades da sua paixão. Assim que o chamei, ele se ergueu num pulo e, ansioso, ávido, seguiu-me até a sala de arte. Mais uma vez, peguei no bolso uma boa caneta, pois ele parecia ter aversão a gizes de cera, que eram os únicos usados na enfermaria. Aquele peixe que você desenhou, dei a entender com gestos no ar, sem saber o quanto as minhas palavras ele conseguiria compreender. Aquele peixe, você consegue se lembrar? Consegue desenhá-lo de novo? Ele sentiu avidamente, acenando com a cabeça, e tirou a caneta de minha mão. Faziam 3 semanas que ele vira o peixe. O que iria desenhar agora? Ele fechou os olhos por um momento, convocando uma imagem. Depois desenhou. Ainda era uma truta, com manchas nas cores de arco-íris, barbatanas franjadas e cauda fendida, mas dessa vez com características flagradamente humanas. Uma narina singular, que peixe tem narinas? E um par de lábios definitivamente humanos. Eu já ia pegar a caneta, mas ele não terminara. O que teria em mente? A imagem estava completa. A imagem talvez, mas não a cena. O peixe de antes existira como um ícone, um isolamento. Agora, ele se tornaria parte de um mundo, de uma cena. Com rapidez, José esboçou um peixinho, um companheiro, mergulhando em pirueta na água, obviamente brincando. A seguir, ele esboçou a superfície da água, erguendo-se numa onda súbita, tumultuosa. Ao desenhar a onda, ele se excitou, emitindo um grito estranho, misterioso. Não pude evitar a impressão, talvez cômoda, de que aquele desenho era simbólico. O peixe pequeno e o peixe grande. Talvez eu e ele. Mas o que era muito interessante
e instigante era a representação espontânea, o impulso, não sugestão minha, mas partindo totalmente dele, para introduzir nesse novo elemento uma interação viva no que ele desenhara, em seus desenhos, como em sua vida. Até então, a interação sempre estivera ausente. Agora, mesmo que apenas de brincadeira, em símbolos, era-lhe permitido voltar. Seria mesmo? O que seria aquela onda irada, vingativa? Melhor voltar para terreno seguro, pensei. Chega de livre associação. Eu vira potencial, mas vira e ouvira perigo também. Voltemos à segunda, endêmica, virginal, mãe natureza. Encontrei um cartão de Natal, em cima da mesa, em torno do peito vermelho sobre um tronco de árvore. Com neve, ramos, perseguidos à sua volta. Gesticulei apontando o pássaro e dei-lhe a caneta. José começou a desenhar como pintor. Usou a caneta vermelha para o peito. Os pés lembravam garras, segurando-se na casca da árvore. Surpreendi-me nessa ocasião e em outras posteriores com a sua necessidade de enfatizar o poder de agarrar nas mãos e pés, de fazer um contato seguro, quase apertando obsessivamente. Mas o que está acontecendo? O seco raminho invernal, ao lado do tronco da árvore, cresceu no desenho, expandiu-se, floresceu. Havia outras coisas que talvez fossem simbólicas, embora não pudesse ter certeza, mas a transformação evidente, excitante e mais significativa era esta: José transformara o inverno em primavera. Então, finalmente, ele começou a falar. Embora falar seja um termo por demais ousado para os sons estranhos, vacilantes, em grande parte ininteligíveis que ele proferia, e que às vezes o espantavam tanto quanto a nós, pois todos nós, inclusive o próprio José, o havíamos considerado totalmente, incorrigivelmente mudo, fosse por incapacidade, relutância ou ambas as coisas. Existira a atitude tanto quanto o fato de não falar, e também nesse aspecto nos foi possível saber o quanto era orgânico, o quanto era uma questão de motivação. Havíamos reduzido, embora não anulado, seus distúrbios do lobo temporal. Seus eletroencefalogramas nunca eram normais. Ainda mostravam nos lobos temporais uma espécie de murmúrio elétrico de baixo grau, espícula ocasionais, distrimia, ondas lentas, mas estavam imensamente melhores em comparação com os efeitos na época em que José fora internado. Mesmo conseguindo eliminar a convulsividade dos lobos temporais, seria impossível reverter o dano que eles causaram. Tínhamos melhorado, não se podia negar, suas potencialidades fisiológicas para a fala, embora existisse a deteriorização de suas habilidades para usar, entender e reconhecer a fala. Deterioração essa que José sem dúvida teria de enfrentar para sempre. Porém, igualmente importante, ele agora estava lutando pela recuperação de sua compreensão e fala, encorajado por todos nós e orientado especialmente pela terapeuta da fala. Quando anteriormente ele aceitara a sua condição sem esperanças e com masoquismo, e de fato praticamente se esquivara a toda a comunicação com a pessoa, verbal ou não verbal. A deteriorização da fala
e a recusa a falar haviam se aliado antes à dupla malignidade da doença. Agora, a recuperação da fala e as tentativas de falar estavam se aliando com êxito à dupla benignidade do início da melhora de seu estado. Mesmo para os mais otimistas dentre nós, era evidente que José nunca falaria com muita facilidade, que se aproximasse, mesmo de longe, do normal, que a fala para ele jamais seria um verdadeiro vínculo ou veículo alto de expressão, poderia servir apenas para que ele comunicasse suas necessidades mais simples. Ele próprio parecia perceber isso também, e quando continuava a se esforçar para falar, voltava-se com mais determinação para o desenho, como meio de autoexpressão. Um último episódio. José fora transferido da frenética enfermaria dos recém-internados para uma enfermaria especial, mais calma, mais tranquila, mais parecida com um lar e menos com uma prisão do que o resto do hospital. Uma enfermaria com uma equipe de profissionais excepcionais em número e qualidade, destinada especialmente a ser um lar para o coração, como diria Bettenheim, para pacientes com autismo que parecem requerer uma espécie de atenção carinhosa e dedicada que poucos hospitais podem dar. Quando fui até essa nova enfermaria, José acenou vigorosamente ao me ver, um gesto extrovertido, explícito. Eu não poderia imaginá-lo fazendo isso antes. Apontou para a porta fechada. Queria que fosse aberta, queria sair. José foi na frente, descendo as escadas e saindo para o jardim ensolarado, recoberto de vegetação. Pelo que eu soubesse, ele não tinha voluntariamente saído ao ar livre desde os 8 anos, desde o início de sua doença e afastamento. Também não precisei oferecer-lhe a caneta. Ele próprio pegou uma. Passeamos pelos jardins do hospital, com José às vezes fitando o céu, as árvores, porém com mais frequência o chão, o tapete malva e amarelo de trevos e dentes de leão sob nossos pés. Ele era muito rápido em identificar as formas e cores das plantas. Avistou e colheu depressa um trevo branco raro e descobriu um de 4 folhas ainda mais raro. Encontrou nada menos do que 7 tipos de grama. Reconhecer, saudar cada um como um amigo. Encantou-se, sobretudo, com os grandes dentes de leão, amarelos, abertos, com todos os forículos, procurando o sol. Aquela era a sua planta. Era isso que ele sentia. E para mostrar seu sentimento quis desenhá-la. A necessidade de desenhar, de prestar reverência gráfica, era imediatamente e impreciosa. Ele se ajoelhou e começou a desenhar de maneira imperiosa. Colocou a prancheta no chão. Segurando o dente de leão, desenhou. Esse, acredito, é o primeiro desenho inspirado na vida real que José fez desde o tempo em que seu pai o levava para desenhar quando pequeno, antes de adoecer. É um desenho esplêndido, preciso, vivo, mostra seu amor pela realidade, por uma outra forma de vida. Em minha opinião, ele é muito semelhante e não inferior às belas e vívidas flores que encontramos nos herbários e tratados de botânica medieval, meticuloso, botanicamente exato. Muito embora José não possuísse conhecimentos formais de botânica e não pudesse aprender ou compreender essa ciência mesmo que tentasse. Sua mente não estava estruturada para o abstrato ou conceitual. Isso não está disponível para ele
como um caminho para a verdade. Mas ele tem paixão e real capacidade para o particular. Ele o ama, entra nele, recria-o. E o particular, quando se é minucioso o bastante, também é um caminho. Poderíamos dizer o caminho da natureza para a realidade e a verdade. O abstrato, o categórico, não é do interesse da pessoa autista. O concreto, o particular, o singular é tudo. O problema está em saber se isso é uma questão de capacidade ou inclinação, faltando-lhe o geral ou não sendo inclinado para este. O autista parece compor sua imagem do mundo inteiramente de pormenores. Assim, essas pessoas vivem não em um universo, mas no que William James denominou multiverso. Em detalhes, inúmeros, exatos e exaltadamente intensos. É um tipo de mente que se encontra no extremo oposto com relação à mente generalizante, científica, mas ainda assim real, igualmente real, de uma maneira muito diferente. Uma mente como essa foi imaginada por Borges em sua história Funes, o Memorioso, que tanto lembra o mnemonista de Lúria. Ele era, não nos esqueçamos, quase incapaz para as ideias de um tipo geral platônico. No apinhado mundo de Funes havia apenas detalhes, quase imediatos de sua presença. Ninguém jamais sentiu a fúria e a pressão de uma realidade tão infatigável quanto aquela que o dia e a noite faziam convergir sobre o desafortunado Irineu. O que acontecia com Irineu e Borges acontece com José, mas essa não é necessariamente uma circunstância desafortunada. Pode existir uma satisfação imensa nos detalhes, em especial se eles brilharem como podem brilhar para José, com um esplendor emblemático. Acredito que José, um autista e também deficiente mental, tem um dom tão grandioso para o concreto, para a forma, que ele é, a seu modo, um naturalista, um artista instintivo. Aprende o mundo como formas, sentidas, direta e intensamente, e as reproduz. Possui excelente capacidade para a reprodução exata, mas também capacidade para o figurativo. É capaz de desenhar com notável precisão uma flor ou um peixe, mas também pode desenhá-los como uma personificação, um emblema, um sonho ou uma brincadeira. E ainda se julga que os autistas carecem de imaginação, senso de humor e arte. Ninguém imagina que existem criaturas como José. Ninguém imagina que existam crianças autistas, artistas como Nádia. Serão eles realmente tão raros ou será que passam despercebidos? Nigel Dennis, em um brilhante ensaio sobre Nádia, no New York Review of Book, de 4 de maio de 78, pergunta-se quantas Nádias desse mundo podem estar sendo menosprezadas ou passam despercebidas com suas criações notáveis, amassadas e jogadas ao lixo, ou simplesmente como José, tratadas irrefletidamente como um talento bizarro, isolado, irrelevante ou sem interesse. Mas o artista, autista, ou para ser menos grandiloquente, a imaginação autista absolutamente não é rara. Encontrei uma dúzia de exemplos de pessoas assim no mesmo número de anos, e isso sem fazer um esforço específico para encontrá-las. Os artistas, por sua vez, dificilmente são receptivos a influências. É seu destino serem isolados e, portanto, originais.
Sua visão, se for possível vislumbrá-la, provém de dentro e parece aborígene. Eles me parecem, quanto mais os conheço, uma espécie estranha e em nosso meio, singulares, originais, totalmente voltados para dentro, diferentes dos outros. O autismo já foi considerado uma esquizofrenia infantil. Porém, fenomenologicamente, ocorre o inverso. A queixa do esquizofrênico é sempre uma influência exterior. Ele é passivo. Aproveitam-se dele. Não consegue ser ele mesmo. O autista se queixaria, caso se queixasse, da ausência de influências, de isolamento absoluto. Nenhum homem é uma ilha, isolado do resto, escreveu Dono. Mas é isso exatamente que é o autismo, uma ilha, separada do continente. No autismo clássico, que é manifesto e com frequência total no terceiro ano de vida, o afastamento se dá tão cedo que não pode haver a lembrança do continente. No autismo secundário, como o de José, causado por doenças cerebrais, em uma fase mais adiantada da vida, existe alguma lembrança, talvez alguma saudade do continente. E isso pode explicar por que José era mais acessível do que a maioria e por que, pelo menos quando desenhava, ele é capaz de mostrar a ocorrência de uma interação. Ser uma ilha, estar isolado, será necessariamente uma espécie de morte? Pode ser, mas não necessariamente, pois, embora as conexões horizontais com os outros, com a sociedade e a cultura, sejam perdidas, ainda assim podem haver conexões verticais, vitais e intensificadas, conexões diretas com a natureza, com a realidade, não influenciadas, não medidas, intocadas por outras pessoas. Esse contato vertical é muito patente em José, o que explica o caráter penetrantemente direto, a clareza absoluta de suas percepções e desenhos, sem o menor sinal de ambiguidade ou dissimulação, um poder pétreo, não influenciado pelas outras pessoas. E isso nos conduz à nossa questão final. Haverá algum lugar no qual, para um homem que é como uma ilha, que não pode ser aculturado, tornando parte do continente, pode o continente acomodar, dar espaço ao singular? Existem aqui semelhanças com relações sociais e culturais aos gênios. Evidentemente, não estou afirmando que todos os autistas têm genialidade. Apenas que eles compartilham com os gênios o problema da singularidade, especialmente o que o futuro reserva para José. Existirá algum lugar para ele no mundo que venha a empregar sua autonomia, porém deixando-a intacta? Poderia ele, com sua capacidade de observação e grande amor pelas plantas, ser ilustrador de livros de botânica ou herbários? Ilustrar textos de zoologia ou anatomia? Poderia ele acompanhar expedições científicas e fazer desenhos, modelos com facilidade de espécies raras? Sua concentração pura no que está diante dele torna-o ideal para essas tarefas. Ou, mudando estranhamente, mas não ilogicamente de direção, poderia ele, com sua peculiaridade, sua idiosincrasia, fazer desenhos para contos de fadas, histórias infantis, histórias bíblicas, mitos? Ou, já que não sabe ler, e vê as letras apenas como formas puras e belas, não poderia ele ilustrar e refinar as magníficas iniciais de breviários e missais manuscritos?
Ele produziu belos retábulos para as igrejas, em mosaicos, em madeira tingida, esculpiu letreiros primorosos para lápides de sepultura. Seu trabalho atual é escrever avisos diversos para a enfermaria, o que ele faz com os floreios e o refinamento de uma carta magna moderna. Tudo isso ele seria capaz de fazer e muito bem, e seria útil e prazeroso para outras pessoas, e daria prazer também a ele. Ele poderia fazer tudo isso, mas infelizmente não fará coisa alguma, a menos que alguém muito compreensivo e com oportunidades e recursos possa orientá-lo e empregá-lo. Pois de modo como estão as coisas, ele provavelmente nada fará e passará uma vida inútil e infrutífera, com tantas outras pessoas autistas, ignoradas, desconsideradas, na enfermaria mais remota de um hospital psiquiátrico. Pós-escrito. Após a publicação desse texto, novamente, recebi muitas cartas e separatas de artigos, sendo a mais interessante enviada pela doutora C.C. Parker. De fato, está claro, como supôs Nigel Dennis, que, embora Nadia possa ter sido um caso único, uma espécie de Picasso, dons artísticos muito superiores não são raros entre autistas. Testes para avaliar o potencial artístico, como o teste de inteligência, desenhe um homem, de Goldenow, são quase inúteis. É preciso que ocorra, como com Nadia, José e a filha dos Park, ela, uma produção espontânea de desenhos notáveis. Em uma resenha importante e ricamente ilustrada sobre Nadia, de 78, a doutora Parker revela, com base tanto na experiência que teve com a própria filha, como nos exames da literatura mundial sobre o tema. Quais parecem ser as características principais desses desenhos? Elas incluem características negativas, como falta de originalidade e estereotipia, positiva, como uma capacidade incomum para a execução tardia e por representar o objeto como este é percebido, e não como concebido. Daí o tipo de ingenuidade inspirada, especialmente encontrada. Ela salienta ainda uma relativa indiferença a manifestações de reações das outras pessoas, o que talvez pareça tomar essas crianças impossíveis de treinar. E, no entanto, pelo que se observa, isso não ocorre invariavelmente. Tais crianças não são necessariamente insensíveis à instrução ou atenção, embora estas talvez precisem ser de um tipo muito especial. Além da experiência com sua própria filha, que hoje em dia é uma artista adulta de talento, a doutora Parker menciona também as fascinantes e insuficientemente conhecidas experiências dos japoneses, em especial Morishima e Motsugi, que tiveram um êxito notável ajudando crianças autistas, talentosas, não ensinadas e aparentemente impossíveis de ensinar, a transformar-se em artistas adultos, profissionais e realizados. Morishima privilegia técnicas de instrução especiais, treinamento de habilidades altamente estruturado, uma espécie de aprendizado na tradição cultural japonesa clássica, e o incentivo ao desenho como meio de comunicação. Mas esse treinamento, formal, embora crucial, não basta. É preciso uma relação mais íntima, com empatia. As palavras que a doutora Parker termina sua resenha podem ser uma boa conclusão para o mundo dos simples. O segredo pode estar em outro aspecto, na dedicação que levou Motsugi a morar
com outro artista retardado em sua casa e escrever, abre aspas, o segredo para desenvolver o talento de Unamura foi compartilhar seu espírito. O mestre deve amar a bela, a sincera pessoa retardada e conviver com um mundo purificado, retardado. Fecha aspas.